Salve, rapaziadinha, tranquilo? Vocês me perdoem que nesse vídeo, enquanto eu gravava, eu estava morrendo de sono. Mas é isso, quem nunca? Assiste o vídeo aí. Eu tava aqui pensando, cara, enquanto eu vago aqui pela internet, pelas coisas e tudo. E, rapaz, será que a galerinha de hoje em dia, a nova geração, vê esses jogos, vê esses filmes e consegue identificar as inspirações que estão por trás desses filmes? Porque, cara, eu sempre fui fascinado em jogo, sempre fui fascinado em série. É uma coisa que desde pequeno, acho que desde que eu me lembro como criança, eu assisto, sabe? Tipo, desde os desenhos da televisão, desde aqueles Beyblade, desde Narutinho, desde joguinhos do PS1, PS2, cara, eu jogava muito. Joguei Sonic também no Mega Drive, joguei vários jogos antigos assim. E eu acho que os jogos sempre estiveram presentes na minha vida, assim como os desenhos e seriados. Eu sempre fui fascinado. Eu lembro quando eu era mais novo eu queria ser escritor, eu queria ser desenhista, mas não acabou que não foi sendo isso. Mas eu acabei chegando próximo do que eu gostava, que eram histórias. Então eu me tornei historiador. E por me tornar historiador, eu não consegui ficar longe. Não consigo ficar longe dessas produções. E eu comecei a olhar essas produções com outros olhos, conforme eu fui descobrindo mais sobre o meu ofício, sobre o meu trabalho. E fui vendo, né? Pô, tantos jogos, tantas coisas que você vê hoje em dia, que nitidamente tem uma certa inspiração. Algumas que não são tão óbvias, mas outras que são bem óbvias, tipo, a franquia de jogos Assassin's Creed literalmente é baseado em história, né? Você passa historicamente num lugar, você é contextualizado naquele lugar, na ambientação e tudo mais. Mas tem alguns jogos que não são tão óbvios. Você tem, por exemplo, a franquia de jogos que eu admiro muito, sempre gostei da estética, achei ela super interessante, que é a franquia Souls. Franquia Souls-like. E é sobre ela mais ou menos que eu quero começar a falar neste canal. E se você tiver afim de viajar comigo e pensar sobre essas coisas, então senta aí, pega um café, pega uma pipoca, toma seu café da manhã, ou quem sabe deita, bota teu celular ali com fone de ouvido e vem comigo. Vamos no Pense História. Então vamos lá. Basicamente a gente vai começar então analisando aqui uma questão sobre a história, um pouquinho da From Software, depois vamos falar sobre o nascimento do gênero Souls-like. Vamos seguindo aqui na manha, tranquilidade, pra gente também não se perder. O ano era 1986. Brincadeira, galera. Basicamente, velho, a From Software ela foi criada no Japão em 1986 por Naoto Shizin. O começo dessa empresa já mostra aí uma diferença aí. Ela, na verdade, ela começou como uma empresa de softwares empresariais, desenvolvendo aplicativos para agricultura e finanças da região. Porém, em 1994, teve uma chavinha que mudou. A From Software ela começou a tentar entrar no mercado de games, né, no PS1 com o lançamento do jogo de Kingsfield, que foi um RPG em primeira pessoa com uma atmosfera sombria e exploração não muito linear. O jogo foi um sucesso modesto, mas estabeleceu a identidade da empresa, né? Um mundo mais aberto, desafio elevado e uma narrativa um pouco subjetiva, não muito bem explorada, assim, muito na cara. E a gente vai ter, depois do Kingsfield, eu vou colocar as imagens para você. Vocês podem ver que o jogo ele é muito... já tem uma carinha Souls, já tem um negocinho ali já. A From Software já tava começando um negocinho, sabe? Já tava plantando umas ideias aqui, mas enfim, tô te vendo. Na década de 2000, eles começaram a fazer algumas experimentações. A empresa começou a criar jogos como Econ Knight e Armored Core, que não teve grande impacto comercial. Mas a mudança
decisiva veio com a chegada de Hidetaka Miyazaki, que foi contratado em 2004. Ele liderou a formação do jogo Demon's Souls, que foi lançado em 2009, marcando o início dessa era Souls-like. Mas o que é essa Souls-like, a ascensão de FromSoft? O que aconteceu que hoje a gente vê tantas empresas aí falando sobre esse gênero? Basicamente, enquanto você tinha ali algumas... Tem um cachorro latindo aqui, desculpa, vocês vão ter que ouvir, beleza? Enquanto vocês vão ter ali na época 2009, 2011, vocês vão ver muitos jogos começando a focar em construir uma narrativa, uma imersão, como se fosse um jogo-filme, né? Vai começar a ter ali uma leva de jogos. O maior exemplo disso é The Last of Us, que vai vir em 2013, que vai ter uma narrativa linear, um realismo emocional, que vai tocar ali na ilusão de que os jogos poderiam ter histórias tão boas quanto os filmes. E isso realmente foi uma leva de jogos que veio nessa onda, né? The Last of Us, você vai ter God of War, que eu não lembro quando que lançou agora, mas são jogos que vão trazendo narrativas. Acho que Tomb Raider também foi para essa leva. Então você vai ter uma linha de jogos que vão estar trazendo uma narrativa mais expositiva e que vocês vão estar vendo como se fosse filme. Você está jogando um filme, você está jogando uma série. E o Souls-like não seguiu essa leva. Ele foi para um caminho diferente. Ele manteve-se ali num gênero mais videogame mesmo, mais fases com levels e tudo mais. Mas o level design, né, que é uma coisa bonita que você vê em todo o Souls-like, olha que obra de arte. Olha isso. Vai me dizer que isso aqui não é cinema, cara. Isso aqui é maravilhoso. É o fino. O fino de arquitetura, de level design, todos os lugares que você vai no jogo, quando você entra numa nova área, você consegue já ver todo o lugar, todos os lugares que você vai, que você já passou. Isso é uma coisa que todo mundo que joga Souls-like comenta, e é realmente uma obra de arte que eles fizeram. Só que você vê como eles tiveram essa visão diferente de mercado. Enquanto alguns estavam focando numa narrativa mais expositiva, mais linear, eles estavam deixando o jogador aberto. E a Deus dará, né? Em Demon's Souls, por exemplo, em 2009, você já vai ter uma noção de um combate um pouco tático, que hoje em dia é só fazer rolamento pro lado. Mas sempre iria aparecer na sua tela o famoso... Entendeu? Então, aí você perde as almas quando você morre, você já vai ter multiplayer integrado no Demon's Souls. E uma coisa curiosa é que quando o Demon's Souls lançou, ele foi um fracasso inicial no Japão. Sabe, tipo, a população japonesa não gostou tanto assim do Demon's Souls. Mas no ocidente, o pessoal gostou pra caramba, o pessoal mais pra cá, para os Estados Unidos, né, Europa e tal. Já em 2011, a gente vai ter a consolidação desse gênero. A gente vai ter o avanço maior ainda da ideia do Souls, que é com Dark Souls. E o mundo vai ficar cada vez mais bonito. A lore, né, a história do jogo, ela continua sendo fragmentada, que nem no Demon's Souls. E teve um impacto gigante, com mais de 2,7 milhões de cópias em um ano, que criou uma comunidade engajada, compartilhando mapas, estratégias online, tudo isso. Tudo bem, perdi um tempinho aqui falando sobre como chegou lá, como que esse jogo conseguiu criar a sua comunidade, né, através do grande lema de Prepare to Die, né, você jogar um jogo sabendo que você pode morrer a qualquer momento naquele jogo, é um grande desafio. Isso fazer com que a comunidade cada vez mais se desafiasse, e você vai ter hoje em dia vídeos no YouTube, vídeos em tudo quanto é lugar, de nego que só falta falar que zerou o jogo sem roupa, sem controle, e conseguiu zerar o jogo. Se você zerou o jogo de maguinho,
ou de qualquer outra classe, você é noob, ok? Legal mesmo é jogar, quero ver você jogar sem controle, beleza? Então, a comunidade lá acabou se tornando um pouquinho desse jeito, um pouquinho se autorregulando para quem era mais hardcore. Mas não é o foco desse vídeo aqui não é ficar falando toda a construção do Dark Souls. A minha ideia mesmo é trazer uma visão um pouco mais histórica da parada, sabe? E isso que é o mais incrível quando eu falo da narrativa do Souls-like. Como historiador, a gente tem o nosso próprio método para encontrar a história do mundo. Nós usamos análises de fontes, né? Nós podemos pegar documentos antigos, nós pegamos pinturas, nós pegamos... hoje em dia, por exemplo, a gente pode pegar áudios, vídeos, entre outros tipos de fontes que nas suas aulas de história vocês vão aprender todas elas certinho. A gente utiliza essas fontes para conseguir cruzar elas com várias informações e criar uma historiografia, criar uma história. E isso que é o mais interessante do Souls-like. Porque a história ela não é dada para você. Você tem que buscar essa história. E onde é que tá essas benditas histórias? Estão em fontes. Estão em fontes que nem na vida real, cara. Tipo, tem itens que você pode pegar dentro do jogo e através dos itens, quando você vai ver, lá tem histórias sobre aquele item, como foi parar, quem usou. Você tem as arquiteturas que são usadas no jogo, né? As ruínas de Lodric, Anor Londo, que são lugares espetaculares de se olhar. Você tem diálogos entre criptas, você pode ver um túmulo no jogo, clicar lá, apertar o botão no jogo, saber quem é que morreu lá, como morreu. Você consegue escutar relatos de NPCs que estão lá e estão contando um pouco sobre a história. E através de todas essas... Através de todas essas informações, todas essas fontes que estão abertas para você dentro do jogo, você consegue cruzar essas informações e hoje a gente tem uma comunidade empenhada que começa a juntar todas essas fontes e criar a história oficial do jogo. Eu já vi vídeos de mais de 1 hora de pessoas indo por fonte e colecionando elas e cruzando e formando uma historiografia completa. Essas pessoas estão fazendo o trabalho de um historiador. Olha só que incrível como você vê um jogo trazendo uma essência do que tem na vida real. Isso que é o mais incrível. Você vê, por exemplo, eu já conheci pessoas que começaram jogando Minecraft e acabaram fazendo arquitetura, engenharia, porque encontraram ali naquele jogo uma coisa que eles amavam, que era construir, ser criativo. E nesse ponto eu me identifico com Souls-like. Eu gosto dessa investigação, eu gosto de ir atrás, tanto que eu sou também dos MMORPG da vida, e um que eu tava jogando recentemente, acho que era Blade in Honor, não lembro o nome dele direito, e no jogo eu passava a maior parte do tempo olhando a arquitetura, olhando os monstros e vendo como os monstros interagiam, e isso é incrível, quando você vê esse detalhe, essa atenção que os criadores têm, né? Aqui eu posso falar sobre vários exemplos dentro da história dos jogos da From Software que tem várias referências. Dando exemplo na arquitetura. Em Dark Souls a gente tem muito elemento gótico barroco. Anor Londo, por exemplo, é inspirado na Catedral de Milão. E Írithil, com neve e torres extremamente afiadas, no estilo bem gótico barroco. Você vai ter a decadência que você reflete ali dentro das cidades, dentro de Dark Souls, que são cidades que estão abandonadas, referindo a quedas de impérios. É uma coisa quase como se você estivesse vivendo o fim do Império Romano e o surgimento do Império Medieval, né? Você vendo aquelas cidades medievais. Imagine, por exemplo, na Itália, quando as cidades medievais italianas começam a surgir, e ali no meio daquilo tem um monte de ruína do Império Romano. E as pessoas saqueando o Coliseu, saqueando os lugares, porque a ideia de você manter o patrimônio histórico é recente, século XIX.
Então, na construção ali da Idade Média, as pessoas olhavam para aqueles lugares e falavam: opa, mármore, eu quero liga de bronze. Para quê? Para vender, para forjar outras coisas. E você vê isso sendo representado no jogo, a decadência de um império caído e você podendo andar por entre essas ruínas, né? Você também tem o jogo Bloodborne. Bloodborne, ele... Ei, onde você vai? Calma aí, jovem gafanhoto, calma aí. Não se preocupe, o vídeo já vai voltar. Eu só vim aqui pra pedir um negocinho, na humildade mesmo. Dá aquele like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal pra ajudar, beleza? Vamos voltar pro vídeo. Literalmente uma era vitoriana, né? E Arnhem traz muito as ruas labirínticas do século XIX, na época da Rainha Vitória lá na Inglaterra, com muita neblina. A Inglaterra naquele período ela tinha uma neblina espessa e esse cachorro tá de sacanagem, é o cachorro do Bloodborne que tá latindo aqui fora. Espero que vocês não estejam ouvindo. Mas a névoa, a neblina de Arnhem, ela é inspirada muito forte no que aconteceu de verdade na Inglaterra na era vitoriana. Tanto que o Jack Stripador, ele se torna uma imagem forte durante essa época exatamente porque a segurança da cidade não era forte. O rio Tâmisa, na região de Londres, já gerava uma neblina natural, mas por causa das fábricas, a neblina ficava ainda mais densa, mais forte. Você teve imigrações de irlandeses, escoceses e pessoas do mundo inteiro indo para Londres e tendo uma situação sufocante. E no meio disso tudo, você também tem a pira do Lovecraft colocado no meio do Bloodborne. Você vai ter vilas, pessoas que estão contaminadas com sangue, deuses antigos. Tudo isso são inspirações de Harry Phillips Lovecraft. Ele é um escritor que trabalha com essa ideia do horror com o desconhecido, né? O temor ao desconhecido. Você vai ter o Call of Cthulhu, você vai ter Nyarlathotep, você vai ter várias divindades onde ele vai dizer que a criação do universo, na verdade, ela foi um acaso, né? Os deuses não queriam criar a gente, eles tampouco estão preocupados com a nossa existência. É a mesma coisa com Bloodborne, né? Você tem um sonhar. Enfim, se vocês quiserem que eu me aprofunde em alguma dessas lores, alguma desses universos, e eu vou mergulhar e buscar toda a essência, trazer tudo tintim por tintim para vocês, deixa aqui no comentário que eu avanço daí. Mas por que tudo isso que eu tô dizendo, por que isso me encanta, né? Eu disse no começo do vídeo que essas histórias, elas sempre me encantaram. Eu acabei seguindo o rumo de história porque eu sempre gostei da curiosidade da história, sempre gostei dos detalhes. Mas eu vejo muitos canais, muitos membros do meu próprio trabalho, muitos historiadores, que estão certos em se preocupar em fazer a ciência séria. E eu concordo com isso, tanto que eu também tenho meus trabalhos que envolvem pesquisa séria na ciência histórica. Mas algo que eu sinto que falta um pouco na nossa sociedade e está começando a nascer ainda, mas eu quero fazer parte daquele que transmite essa ideia, é que se você analisar essas histórias, essas fantasias que as sociedades no mundo inteiro fazem, elas falam sobre sua própria cultura, elas valorizam a sua própria raiz, a sua própria lenda, o seu próprio folclore. E você vê pouco criador, né? Poucas pessoas que trabalham a sua criatividade aqui no Brasil, que produzem através da nossa própria essência, da nossa própria história. Nós temos muitas lendas, muitos folclores. E claro, não estou falando para você pegar o Saci, pegar o Curupira e você recontar aquela história, não. Criar coisas, criar fábulas usando o que você tem ao redor, né? O Dark Souls, por exemplo, ele não tá chamando Anor Londo de Catedral de Milão. Ele se inspirou naquele lugar para criar aquela estética medieval gótica. Mas o que te impede de você pegar uma estética tropical e o medo do trazer por exemplo, um Dark Fantasy, explorando
as florestas tropicais brasileiras, não necessariamente brasileiro, mas uma floresta tropical, trazendo um pouco da essência do que tem aqui, você trazendo povos daqui, né? Você talvez trazer uma ótica um pouco diferente. E tudo isso não é questão de uma ideologia, você vender uma ideologia nacional e você tentar... Não! Isso é um respiro. Existem muitos estudos que, se você for atrás, você vai ver que nós, seres humanos, sempre buscamos uma forma de, não digo nem escapar, mas de sonhar, de criar. E assim a gente se manteve durante anos, durante séculos e milênios, né? Você tem nas eras clássicas a criação de mitologias para explicar o mundo. Depois você vai ter a criação de lendas, né? Contos medievais, fábulas, os poemas, as poesias. Você vai ter histórias que tentam se reafirmar, né? Criar identidade nacional, como o caso do rei Arthur na Britânia, né? Você vai ter a construção de fábulas e folclores em cada lugar vai ter suas próprias fábulas. Você tem os contos de fadas, que são muito da região da Germânia, né? Você vai ter Branca de Neve, você vai ter Alice no País das Maravilhas, tudo fábulas que foram coletadas e recontadas e recriadas. Isso não é um problema nenhum. Você pode pegar, por exemplo, uma ideia de Dark Souls, vendo aquela Dark Fantasy medieval, e tentar misturar isso com uma ideia de Alice, e aí virar aquele jogo lá da Alice, que é Dark Fantasy todo doido. Isso é a mente criativa sendo colocada na primazia, só que eles estão fazendo isso, sabe? O exterior está fazendo isso, eles estão olhando para aquilo que eles bebem, aquilo que eles têm. E aqui nós costumamos criar memes, nós costumamos brincar com essas coisas. Então por que não tentar transformar a nossa história e a nossa vida em fantasia?